gente, agora tem uma entrevista incrível Ainda sobre o pega. Esporte Clube Bahia aí. Opa! André tá aqui, não vai poder ser comandado por outra pessoa, né? Ele que é mais Bahia que a gente. Bateu certinho. Então, Metrópole Entrevista. a gente vai conversar aqui com um grande amigo, Elton Magalhães. Ele é cordelista, escritor. Publicou agora no último sábado o livro Épico Esquadrão, que eu tive orgulho de escrever, inclusive, um prefácio sobre esse livro. E conta a história dos 90 anos do Bahia, mas eu queria começar essa entrevista, Elton, perguntando: o Bahia vai cair? Você acha que vai cair? Vai ficar? Qual é a sua expectativa em relação a isso, depois do jogo de ontem pavoroso? Boa noite, Andrezinho. Boa noite aí, todo mundo da Metrópole. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Boa noite para a nação tricolor. Cara, eu não sei lhe dizer, não. Eu vou te ser sincero. Depois do jogo de ontem, realmente bate aquele desânimo. Eu estava vendo ali no barzinho com o João Gabriel, com Sim. 2 torcedores do Vitória, né? Um azar da zorra. E, enfim, eu acredito. Né? Eu acredito porque eu já vi situações similares, já vi situações talvez até piores, e vi o Bahia continuar, né? Eu até vela para São Jorge já acendi essa semana, fazendo esse pedido aí. E é isso, né? Eu vou te ser sincero, né? Não duvido, não seria uma surpresa se o Bahia caísse. Uma tristeza para o futebol baiano, né? Ainda tem um na Série C, aí tem o outro para a Série B, aí fica complicadíssimo. Mas a gente vai torcer bastante aí. Eu tô com esperança. Esperança tem que ter mesmo, né? Ainda faltam essas rodadinhas aí finais, vamos ver se o Bahia reage. Agora, falando do seu livro, Elton, você resolveu escrever em cordel, né? Essa história, você já é um cordelista, inclusive. Queria que você contasse um pouco da inspiração desse livro e o que é que você pretende, né? Tem muito essa data de fazer os 90 anos do clube, cobrir esse período, então você vai percorrendo por várias fases diferentes. Queria que você falasse um pouco dessa pesquisa e dessa construção em cordel do livro Épico Esquadrão. Cara, então, esse livro, na verdade, ele surgiu, o embrião, né? Foi lá em 2013. Esse aqui, né, esse é o folheto mesmo, no modelo tradicional da literatura de cordel, né? É um dos meus primeiros textos em cordel, fora os textos pedagógicos. Sou professor, né, e comecei a escrever cordel trabalhando com temas mesmo de sala de aula. Descobri o cordel como uma ferramenta pedagógica muito potente, né? Pelo uso da rima, pelo uso da métrica, né? E isso desperta a atenção do público, tanto o público ouvinte quanto o público leitor, e vi que isso tinha um bom resultado na sala de aula. E aí depois eu comecei a escrever sobre outras coisas diversas. E o do Bahia foi o primeiro, né, texto não pedagógico. Eu lembro que eu estava indo para o médico, ia fazer uma consulta, alguma coisa assim, e do nada eu estava no carro, ouvindo a rádio, né, dirigindo, e aí me bateu a ideia e os primeiros versos começaram a aparecer, né? E da forma que deu, eu fui tentando anotar. Eu não lembro agora se foi no celular, né? Se eu parando assim no sinal vermelho. Eu não lembro se foi no caderno, no papel. É bem capaz de ter sido no papel. E aí no banco do carona, assim, né? E fui rabiscando. Cheguei na clínica, enquanto eu esperava, né, a consulta, continuei escrevendo. E aí, quando chegou em casa, eu fui avançando. Meu pai me ajudou com diversas informações, né? Meu pai é um grande entusiasta do futebol baiano também, Bahia doente, né? Ele disse que não é, mas ele é um Bahia doente. Meu pai foi jogador de futebol também, jogou no Ipiranga, jogou na base do Ipiranga, família toda do futebol, né? E aí ele me ajudou, e claro, né? Teve momentos que eu precisei ir mesmo para pesquisa. Então, a princípio, o folheto, a história, era a história do Esporte Clube Bahia em Cordel. Então, um folheto com 40 e poucas estrofes apenas, e contando, assim, né, a história de forma mais resumida. Então, ficou ali, né, passando muito rápido pelas primeiras décadas, e aí, quando chegou ali na década de 70, eu parei um pouco mais, né, para falar daquele timaço, daquela seleção ali dos anos 70, época campeã baiana, e nos anos 80 também, obviamente, certo? Falei um pouquinho sobre a nossa fase tenebrosa, ali nos anos 2000, no começo dos anos 2000, né? E, enfim, acontece que esse ano
Ainda no ano passado, 2020, eu lembrei, né, que em 2021 Bahia completaria 90 anos de história, né, nascido em 1º de janeiro de 1931, dia de Todos os Santos, né, se eu não me engano. E eu também estou completando esse ano 10 anos de cordel, né? Comecei a escrever cordel lá em 2011. Então, eu resolvi, né, juntar essas minhas duas paixões, a literatura de cordel e o Esporte Clube Bahia, e comecei a escrever, peguei esse folheto e fui desenvolvendo ele para transformá-lo em livro, né? Daí que veio a ideia do épico, né? E o épico é aquela questão, né, da tradição da literatura clássica greco-romana, a Ilíada de Homero, a Odisseia de Homero, a Eneida de Virgílio, e aí depois, já lá no Renascimento, né, com Camões, o clássico lusitano, que é os Lusíadas, né? Então, assim, é uma brincadeira, obviamente, né? Uma brincadeira. Há uma diferença grande entre a estrutura do texto épico clássico para um texto em cordel. O texto de cordel trabalha com versos populares, né? Com a linguagem popular, certo? Com rimas muito, praticamente sempre, né? Consoantes, são chamadas rimas consoantes, diferente um pouco do texto épico, mas eu quis fazer essa brincadeira, né? Essa coisa meio, esse debochezinho assim, está presente na minha obra, né? Na minha pequena obra, assim como um todo. Então eu brinco ali, né? Eu faço uma apresentação, peço licença a você, meu amigo torcedor, para aqui poder narrar uma história de amor, cantando com alegria as glórias do meu Bahia, o famoso tricolor, né? E aí eu vou e faço a dedicatória, né? A evocação, que é um clássico também do texto épico, né? E lá o pessoal pede apoio, pede ajuda às musas, né, para que lhes dê inspiração e tudo mais. E aí eu chamo, obviamente, o Nosso Senhor do Bonfim, né, é o santo protetor do Esporte Clube Bahia, dos futebol, de todo futebol baiano, acredito eu. Eu digo, peço ao Senhor do Bonfim ajuda e inspiração para que eu possa mostrar todo o amor e paixão que eu tenho pelo Bahia e que me cubra a magia que se fará devoção. E aí eu vou avançando com a dedicatória também, que faz parte do texto épico, né? Para a nação tricolor, dedico esta homenagem. Neste épico cordel, vou trazendo na bagagem feitos que nós conquistamos durante 90 anos, que seja boa viagem. E aí eu vou avançando. Então, eu dividi o livro em cantos, né? Como os textos clássicos, os épicos clássicos, né? Do canto 1, geralmente até o canto 10. No meu caso, como é um texto que não é tão longo como as grandes epopeias, né? É um livro com 98 páginas, exato, um livro com 98 páginas. Então, eu dividi em 9 cantos apenas, né? Só uma distante referência a cada década do Bahia, já que são 90 anos. Então, foram 9 cantos aí. E o livro se estendeu, né? Tive o privilégio, né, de ter um texto do André Uzeda aí, o grande André Uzeda, no texto de apresentação, um prefácio. Outro grande tricolor também, né, que é jornalista já de muito tempo e autor de alguns livros, inclusive livros que tratam do futebol, que é o querido Eliezer César, né, já é um escritor aí consagrado já de muito tempo e tudo. Então, eu tive esse privilégio e tive também o privilégio de ter o apoio do clube, né? Para mim foi uma grande surpresa quando eu entrei em contato com os setores responsáveis, o pessoal da comunicação mesmo me ajudou muito, o Nelsinho Barros, né? Autorizou o uso de imagem, né? do livro, do clube, né? Então aqui na capa mesmo a gente tem, né? O escudo do time e várias imagens também, imagens do acervo particular do Bahia, né? Do próprio acervo do Bahia, algumas imagens históricas aqui, algumas em preto e branco, Nardinho, Alencar, né? E algumas imagens históricas, a desembarque do Bahia em 59, né? No aeroporto ainda, Léo Brilha, o pessoal fazendo a carreata em 59, depois do título, né? Pelas ruas de Salvador ainda nos jipezinhos, né? Não sei se vocês conseguem ver a imagem aqui. São algumas imagens bem bacanas, imagens históricas, né?
Até imagens mais recentes também, jogadores como Nonato, Wesley Pitbull, o Ananias, né, que foi vítima daquele triste acidente lá no avião da Chapecoense e tudo mais. E aí é isso, cara. É isso, é uma celebração aos 90 anos do Bahia, caindo ou não, né? Acredito eu, torcedor apaixonado que sou, que o Bahia merece essa homenagem. Eu escrevi o livro, né, no final do ano passado, em 2020, então ainda em meio à pandemia. Eu passei grande parte do tempo em Maceió, né? Minha companheira, ela trabalha lá, professora lá da UFAL, e aí então estava ali acompanhando ela, já que a gente estava fazendo trabalho remoto. Então fui escrevendo ali. E o Bahia, ano passado, também estava ali, né, perigando a cair. E eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, pô, se o Bahia cair esse ano, qual vai ser a graça, né, de publicar esse livro e tudo mais? E ainda bem que o Bahia não caiu, né, e se tornou, né, o clube nordestino com mais tempo na primeira divisão em todo o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, né? Então já são 5 anos na primeira divisão, feito que nenhum outro time conseguiu até agora, e esse ano de novo capengando. A minha intenção era fazer o lançamento desse livro no começo do ano, ali próximo realmente ao aniversário do clube, porém, infelizmente, a pandemia não deixou, né? Então, eu fiquei esperando, já com o livro pronto, fiquei esperando praticamente o ano inteiro para fazer um lançamento, né? Que eu acho que o grande momento, né, de um autor, de quem trabalha com texto, é ali aquela celebração do lançamento, né? Apesar de que o livro fica, mas é aquele momento de confraternizar mesmo, né, com os amigos, da dedicatória e tudo mais, assim. E já é a terceira vez, né, que eu participo desse ritual. E então segurei. E, enfim, agora, né, que a gente já está passando por um processo aí de flexibilização, eu, junto com a equipe do Esquadrão, da loja Esquadrão, que é a loja oficial do Bahia, o pessoal cedeu gentilmente, né, o Vitor Cerqueira, um abraço aí para o Vitor também, muito gentil, cedeu o espaço, né, então a gente fez o lançamento lá. E o lançamento foi agora no sábado, né, lá na loja Esquadrão mesmo, né, o lançamento após uma vitória, uma ótima vitória, inclusive, contra o Grêmio, né? 3-1. E é isso. E aí continuamos aí. Continuamos. Vitória não, triunfo, né? Agora, eu tô Triunfo. só uma última pergunta. Você tem uma curiosidade de ter nascido no dia do Cordel, né? Inclusive, você bota isso na orelha do livro, lá desse livro do Épico Esquadrão. E o Cordel, muita gente não sabe, mas ele tem um espaço muito grande, assim, inclusive já formal. Tem uma Academia Brasileira de Cordel, inclusive, né? E aqui no Nordeste é uma modalidade literária muito famosa. Tem figuras como Patativa da Saré, por exemplo, que são considerados geniais nessa atividade. Eu queria que você falasse um pouco da sua inspiração para começar no cordel. E você, embora seja um cara da cidade, urbano, se conectou com uma modalidade que está muito mais ligada a feiras do interior, feiras livres. Como é que foi essa aproximação com esse gênero? Cara, a minha relação com o cordel foi tardia, né? Assim como a literatura também, enfim, né? Eu sempre tive uma empolgação muito maior para a música, desde criancinha, desde pequeno, e tudo. Mas o cordel, como eu falei a princípio, aí ele tem essa relação com o cordel que surge na sala de aula mesmo, né? Dentro do meu ofício aí, docente. Então, foi ali na época do mestrado, em 2011, estava fazendo mestrado na UFBA. Eu fiz uma disciplina de literatura popular e realmente ali eu conheci um pouco mais a fundo a literatura de cordel, né? E fiquei realmente encantado com a potência dessa modalidade textual, né? Desse gênero textual para a sala de aula, né? Coincidentemente, eu nasci realmente no dia da literatura de cordel, né? Eu sou da cidade, né? Eu sou da cidade. Eu nasci na cidade de Castro Alves, na cidade do poeta, né? Mas os meus textos, né? Praticamente, tem algumas coisas que falam sobre Nordeste, que falam sobre o sertão, tem esse mesmo. Tem gente querendo separar o Nordeste do resto do Brasil, que circulou aí bastante pelo país afora. Isso foi lá em 2014, na época das eleições. Certo? Mas a maior parte dos temas que eu trato no cordel são temas urbanos, né? Eu tenho um Almanaque da Porra,
né? Esse texto também tem grande circulação, que fala sobre a expressão, a porra, né, como forma de expressão aqui na Bahia, dentro de várias funções sintáticas, dentro de várias funções dentro da gramática. Recentemente eu escrevi o dicionário baianês em cordel também, algumas expressões do baianês em cordel. Ano passado, né, no dia da morte do mestre Moraes Moreira, né, eu escrevi esse texto que é a chegada de Moraes Moreira no céu. É um mote muito comum também no cordel, né? Uma homenagem aos grandes cordelistas ou aos grandes artistas com a chegada no céu. Alguns têm a chegada no inferno, né? Mas, enfim, esse texto também teve grande circulação nacional. E é isso, cara, né? É bem complexo falar sobre essa relação de cordel hoje, né? Cidade, interior. Óbvio que, a princípio, né? O cordel ele tem uma base mesmo muito, muito forte na região do interior, do Nordeste toda, né? Principalmente do Sertão. Inclusive, o dia 19 de novembro é o dia da literatura de cordel, em homenagem ao poeta Leandro Gomes de Barros, que é um poeta paraibano e que fez sua carreira na cidade do Recife, certo? E há muito tempo, né, era muito forte, como ainda é, né, a disseminação do cordel no sertão. Mas, assim, né, o país todo se apropriou do cordel. A verdade é essa. E as redes sociais, por exemplo, né, a internet ajudou bastante. Então, você tem ali uma figura que pode dizer que é um fenômeno, né, que é o caso do Braulio Bessa. Braulio Bessa, ele começou assim, fazendo leituras no YouTube, né, na internet, leituras, inclusive, de outros poetas, do próprio Patativa da Saré. E aquilo ali ganhou uma proporção imensa, e a partir daí ele acabou, né, tendo um horário ali cativo na televisão brasileira, é horário nobre, e eu acho isso muito importante, eu acho isso muito bacana, e ele conseguiu dar uma visibilidade muito grande. Por outro lado, também vem aí a área docente, a área da pesquisa, o lugar dos professores. Então, o cordel tem sido muito utilizado realmente como uma ferramenta didática para a sala de aula, no processo de alfabetização, no processo de letramento dos alunos, para despertar o interesse dos alunos. Então, muitas pesquisas, na verdade, né, de mestrado, de doutorado, estão sendo feitas, né, no Brasil, cada dia mais. Tem uma galera lá na UNEB de Santo Antônio de Jesus, por exemplo, que tem feito um trabalho de mestrado profissional com cordel em sala de aula, né? Estou participando de umas 2 dissertações, por exemplo, né, com atividades que eu fiz com o pessoal, com alguns dos textos meus, que são textos didáticos, pedagógicos. Eu também realizo esse trabalho com os alunos em sala de aula. A gente já conseguiu publicar três livros, né, que eu organizei a partir de textos dos próprios alunos, assim, né, que ficaram bem bacanas. Então é isso, essa relação interior-cidade vai por aí. Né? Eu não sei se a gente tem mais muito tempo aqui, mas eu tenho um cordel que é pequenininho, eu queria falar aqui uns 3 Por minutos. favor, faça. Pronto, Faça. que é justamente sobre isso, sobre essa minha relação, porque a princípio, quando eu comecei a me assumir como cordelista, eu sofri uma certa represália por parte dos poetas matutos, né, dos mais antigos, dos mais consagrados. O pessoal me via assim, eu tinha um piercing, tinha brinco, Muito tatuagem, moderno, né? né? Então, o pessoal matuto olhava para minha cara assim e falava, isso aí é cordelista nada. Né? Eu passei por isso com grandes cordelistas do Brasil, né? Inclusive fiz entrevistas e enfim, depois rodaram por aí. E aí, para assumir esse meu lugar, né? Aí eu fiz esse poema que diz assim: sou um poeta do asfalto, mais que afeito ao azedume, citadino, rotineiro, medianos por costume, e os meus versos são borrados com muita graxa e betume. Respeito e muito admiro o dito puro cordel, versos presos à memória, versos presos ao papel, que voam na voz do homem a sua arte fiel. Também nasci no sertão, de gestação incompleta, na cidade de Castro Alves, tão pacato, tão quieto, que, como todos já sabem, leva o nome do poeta. Contudo, desde pequeno parti para a capital, cresci em cidade grande, bairro dito marginal, e Salvador se tornou meu habitat natural. Queria ter tino forte como um grande cantador, que ao cantar sua aldeia, prezando pelo primor, protege os traços do homem que vive no interior. Eu também queria ser poeta de interior, que canta como quem fala, sem se esquecer do rigor, que animal chama animar e a flor chama furor. E de alguma maneira, só coisas boas cantar, botar sal na macaxeira, colorir o sabiá,
afirmar de peito aberto que o sertão vai virar mar, flertar com uma donzela, trocar verso de paixão, rodear sua janela, corromper o seu irmão para quando eu dormir com ela, que é o seu pai, não conte não. Mas nessa cidade grande, em tudo eu sou maltratado, desse modo eu faço jus ao que aqui tenho passado, e por isso, infelizmente, meu canto é desafinado. Assim é que eu me apresento, desde já me desculpando, dizendo que finalmente por aqui eu vou ficando, e esses versos fudidos para vocês sigo deixando. Muito bom, Elton. A gente conversou com o Elton Magalhães, professor de literatura, escritor, está lançando um livro Épico Esquadrão. Pode ser encontrado aonde, Elton, para a gente só finalizar aqui, onde é que pode ser vendido esse livro, encontrar? É o seguinte, em breve, vai lá para a loja Esquadrão mesmo, tá certo? A gente só precisa mesmo as questões protocolares, né, de nota fiscal e papapá. A partir de amanhã, na loja Pérola Negra, né, uma loja tradicional já, ali na Rua Fonte de Boi, tá certo? No Rio Vermelho, na loja Pérola Negra. E também pode procurar comigo, né? Eu estou desde ontem fazendo entregas mesmo aqui pela cidade de Salvador, né? Hoje eu rodei a cidade toda, já fui de Itaigara até Águas Claras. Então, pela minha rede social, né? Eu posso deixar meu número aqui? Vá à vontade. Pronto, é 071, é meu WhatsApp, 071 99714 3885. 071 99714 3885. Ou então pelo meu Instagram, que é Elton Magalhães Cordel. Aí vocês podem mandar um direct lá, ou podem falar comigo pelo WhatsApp também, né? Que eu estou fazendo entrega, né? Mesmo, posso deixar aí na porta do prédio, posso entregar pessoalmente, ainda estou fazendo dedicatóriazinha, tudo direitinho, mas em breve, muito em breve, já estará lá na loja Esquadrão. E a partir de amanhã, na loja Pérola Negra, ali no Rio Vermelho, na Rua da Fonte de Boi. Beleza. Valeu, Elton Magalhães. Obrigado pela conversa. Valeu, Andrezinho. Valeu, boa tarde aí para vocês todos.